Olá, tenha um excelente e abençoado dia nesta manhã deste sábado, último dia de fevereiro. Estamos aqui mais uma vez para encorajar você e procurar dar a você subsídio da palavra de Deus, princípios da palavra de Deus, para que você tenha uma vida bem-sucedida, que você tenha êxito em tudo aquilo que você fizer. Essa foi a proposta que Deus ofereceu a Josué. No momento que ele assume o comando, a liderança do povo de Israel, numa missão super árdua, que exigiria muito dele, substituindo um líder do calibre de Moisés, Deus percebeu algum momento na vida de Josué que ele estava com medo, que ele estava temeroso quanto ao futuro e à grande responsabilidade. É uma coisa natural do ser humano. Por isso Deus vem reforçar para ele alguns princípios que eu gostaria de deixar no seu coração, porque eles certamente servirão para você da mesma forma como tem servido para mim ao longo de muitos anos. E o tema dessa meditação desta manhã é o seguinte, preste muita atenção: nossa parceria na promessa de Deus. Muitas vezes eu, no passado, quando não conhecia tanto a Deus e a sua palavra, eu julgava o seguinte: se Deus falou algo, eu vou deitar e descansar, ele vai fazer. Ele vai fazer, ele falou, ele faz. Eu recebi ao longo da minha vida, algumas palavras proféticas, algum Deus levantando pessoas. Deus faz isso, né? Para confirmar aquilo que ele coloca no nosso coração. E Deus também revelando na sua própria palavra diretamente a mim, promessas, profecias. E por muito tempo eu tinha a seguinte postura: Deus falou, então deixa que ele faz, no tempo dele ele faz. Com o passar do tempo e conhecendo mais a Deus, sua palavra, amadurecendo na fé, ouvindo outros irmãos mais experientes, lendo, estudando, eu cheguei à conclusão, neste último ano, foi uma grande descoberta para mim, que Deus deseja muito, colocou-nos nesta terra para sermos parceiros dele na edificação do seu reino, parceiros dele na conclusão da sua obra, parceiros dele na grande comissão que ele nos deixou. Então, é por conta disso que Paulo, o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, eu vou até encontrar o texto para você aqui, para que vai dar subsídio para que você e eu creiamos nisso que eu estou falando e atentamos para isso. Paulo fala para Timóteo que ele deveria militar, ele precisa treinar, ele precisaria amadurecer, ele precisaria crescer, ele precisaria lutar em relação às profecias e promessas que Deus havia dado a ele na história dele, na vida dele, enfim. Ele diz assim, aqui 1 Timóteo 1,18, Paulo escreve assim para ele: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate. Quer dizer, luta, lidera, vai para a batalha, cumpra a sua obrigação, né? Combata, lute, milita a respeito delas, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência e vieram a naufragar na fé. Então, sempre quando Deus te dá uma promessa, Ele quer que eu e você militemos. Aí lá em 1 Timóteo 4,14, Paulo diz assim, no 13 ele diz assim: até a minha chegada, Timóteo, aplica-te à leitura, aplica-te à exortação e ao ensino. Quer dizer, demonstra a evidência do seu conhecimento. Aproprie-se, domine as questões.
Aproprie-se, tenha coragem para exortar, encorajar as pessoas e ensiná-las. E ele diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, que te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que teu progresso a todos seja manifesto. Então, com a base, posto essa base de parceria com Deus naquilo que ele falou, vamos voltar para Josué aqui. Eu quero deixar um legado para você hoje à noite. Neste dia, nesta noite, em todo o tempo da sua vida que você precisa militar dia e noite nesta palavra e acerca daquilo que Deus tem falado para você. É de manhã? Medita. É no meio-dia? Medita. Davi fazia isto. Ele dizia: de manhã à tarde ao meio-dia eu medito na tua lei. Quer dizer, o tempo todo. Então veja aqui, capítulo 1 de Josué. Vamos aqui ver esse tema que eu estou falando para você, a sua parceria na promessa de Deus. Primeira é Josué capítulo 1, versículos 5 ao 7. Deus mesmo falando direto com Josué, ele diz o seguinte: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Da lei, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então vamos aqui alguns detalhes, algumas palavras-chave. Primeiro, ser forte. O que significa isso? Deus está chamando Josué e dizendo para ele assim: olha, fortaleça-se, prevaleça, endureça, torne-se corajoso, seja firme, seja resoluto, seja persistente. Porque Deus, de antemão, sabia que Josué iria passar por algumas provações gigantescas. Então Deus está alertando a ele, para ele ser resoluto, para ele ser resiliente, para ele ser persistente. Então o que quer dizer isto? Deus prometeu que estaria com ele. Deus prometeu que ele havia de dar esta terra para eles. Mas isto iria requerer das mãos e da vida de Josué postura, fortalecimento. É a nossa parceria no cumprimento da promessa. Então, seja forte. Deus te deu uma promessa, persevere nela. Lute por ela. Torne-se forte, seja firme. Não desista, é isso que Deus está querendo dizer. E a palavra corajoso é ser forte, é estar alerta, é ser bravo, resoluto, audacioso, sólido, duro. Quer dizer, Deus te deu algo prometeu algo para você, agarre-se àquilo com força. Seja resoluto naquilo, seja sólido. E então Deus disse: porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Quem Deus falou que iria fazer aquele povo herdar a terra? Josué. Veja aqui a clareza dessa parceria. Deus dá uma promessa, diz para ele ser forte, diz para ele ser corajoso, ser resoluto, ser persistente, porque é Josué quem iria levar aquele povo. Não é Deus, não seria Deus fisicamente ali. Deus estaria dando a força espiritual, a influência, a sabedoria, a graça, mas quem ia botar a mão na massa, quem ia falar com o povo, quem ia orientar, quem ia dar as vozes de comando, era Josué. Portanto, eu quero encerrar aqui, porque eu não quero esticar muito isso aqui para não passar do tempo. Mas, resumidamente, quero dizer para você: eu sei que você tem promessas de Deus na sua vida. E talvez elas não tenham se cumprido porque você não tem sido parceiro de Deus nas promessas. Eu já falei outras vezes esse assunto aqui. Isso para mim é uma das grandes revelações que Deus me deu no ano 2019, que eu estou entrando em 2020 com ela. Nossa parceria na promessa de Deus. Deus tem uma promessa para você? Procure ser parceiro dele. Procure se fortalecer. Procure ser corajoso, porque é você que vai fazer. É você que vai conduzir. Vou dar um exemplo para você.
Deus tem uma promessa em relação aos seus filhos, de que seus filhos seriam discípulos do Senhor, que seus filhos não iam se perder. E tá, ok. Então, você não pode deitar, ser um pai ausente, ser negligente, achando e ficar confessando a promessa de maneira mística, fazer um cartaz, botar na sua casa, colar lá e ficar dizendo para eles. Não, você tem que ser corajoso, você tem que se fortalecer, você tem que se tornar forte, ser firme, você tem que ser persistente, você tem que estar alerta, você tem que gastar tempo com seu filho, você tem que trabalhar menos, para ter mais tempo com seus filhos e sua casa. Muitas vezes nós gastamos tanto tempo trabalhando que nem os malucos para dar um futuro para os nossos filhos e esquecemos do presente que somos nós para os nossos filhos hoje. Então, aí quando seus filhos crescem, você deu a eles um legado, deu a eles um carro, deu a eles uma casa, deu a eles uma herança financeira, mas não deu a eles a sua presença. Você foi negligente nisso. E aí aquela promessa não se cumpre. E você fala, uai Deus falhou comigo. Não, não falhou, quem falhou foi você. Então, preste muita atenção nisso, não quero esticar mais esse assunto, porque o meu tempo estourou aqui, mas resumidamente quero dizer para você, toda a promessa de Deus para se cumprir requer sua parceria. Pai Celestial, ajuda-nos nisto, como chefe de família, como homens, mulheres, como pais, como líderes, a sermos diligentes naquilo que Tu tens nos dado, Senhor. Como tu falastes com Josué e ele fez isto, nós queremos também imitar esses modelos, ser mentoreados nessa jornada agora por Josué. Ajuda-nos nisso, Pai, em nome de Jesus. Eu sou Osmar Misael Dias, seu podcast Benção da Manhã. Eu sou pastor aqui na Comunidade da Graça Zona Sul, que fica aqui no Ipiranga, em São Paulo. Siga-me na rede social aí que você vai entender o que eu faço, o que nós somos, né? @OsmarMisael ou @CG Zona Sul. Nós estamos numa empreitada aqui de abençoar São Paulo e a Zona Sul de São Paulo. Ore por nós e nos abençoe e faça deste ano um excelente dia, um excelente ano. Até amanhã.